versículo da leitura que lemos que diz: que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Assim como a águia se renova, o crente também precisa passar por uma renovação. A águia do latim é aquila. Ela é da família dos falconiformes, ou falconídeos. Ela é da família dos falcões. Em Salmos 94:14 diz: pois o Senhor não abandonará o seu povo, Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Quando nós olhamos para a águia, para a figura da águia, ela é um símbolo do cristão, mas também é uma figura do cuidado de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 32, Deus disse para o seu povo: assim como a águia desperta seu ninho, voa sobre ele e toma os seus filhos sobre as suas asas e os leva, assim o Senhor guiou o seu povo do deserto, e Deus estranho não houve entre eles. Então a águia, ela tem várias características. Uma das características da águia é a sua dinâmica em seus voos rasantes. Segundo a história, os historiadores dizem que ela consegue atingir uma velocidade de 300 km por hora quando ela voa. E ela pode atingir a altitude de 10 km. E ela, quando está voando, ela paira no vento. E dali ela descobre uma presa de longe. Ela tem um poder visual muito grande. E ela consegue arrostar o sol. E ela vive cerca de 80 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos, ela já está velha e precisa passar por uma renovação. Porque ela já não consegue mais olhar para o sol, não consegue voar como era nova, não atinge mais a sua meta de voo, as suas garras não conseguem mais segurar a presa, o seu bico fica grande, ela não consegue mais se alimentar direito. Então, ela precisa se renovar. E quando ela chega aos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão. Porque o processo da renovação da águia é muito dolorido para ela. Nós vemos que existe 2 tipos de cristão na igreja. Porque a águia representa o símbolo do cristão. Tem águia que ela decide se renovar, mas tem delas que não, por causa desse processo dolorido, ela prefere se isolar numa caverna e esperar a morte. Mas quando ela decide se renovar, ela passa por um processo dolorido. Então, ela fica velha e perde o brilho da sua
E na igreja existe dois tipos de crentes, como a águia: o velho crente e o crente velho. O velho crente, ele se renova, porque ele é velho, mas ele é crente, continua na presença de Deus. Aleluia. Mas o velho crente, ele perde o brilho do Espírito. O crente velho, ele perde o brilho do Espírito, como a águia perde o brilho das suas pernas. Então, se renovar, ela vai para uma caverna por um período de 9 a 12 semanas. É quando ocorre a mudança, a renovação, ocorre a mudança de penas, ela arranca todas as suas penas, ela bate o bico na rocha e quebra o seu bico para nascer o novo. E ela pega as suas garras, arrasta nas pedras até sair os cascões. Aí durante esse período, novo apenas nasce, o seu bico cresce novamente e as suas garras voltam ao estado em que ela pode caçar de novo. Então ela sobe bem alto e desce e mergulha, submerge no mar. Quando ela emerge na força da sua juventude, para viver mais 40 ou 50 anos para frente. Assim também é o cristão. Ele precisa ser renovado todos os dias. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o homem interior, o homem exterior, ele se desfaz, mas o interior se renova todos os dias na presença de Deus. Então, a águia, quando ela não quer se renovar, ela espera a morte, espera morrer. O crente velho também não se interessa pelo renovo de Deus. Já não frequenta mais os cultos de oração. Ele já não busca mais a presença de Deus para que o Espírito do Senhor brilhe na sua face. Glória, Senhor, aleluia. Ele fica desinteressado pelas coisas de Deus. É, Jesus. Mas aquele que quer ser renovado, livre, Aleluia, glória a Jesus. ele busca a presença de Deus sedento como a voz. Ele se dispõe a sair da sua casa, haja sol, haja frio, haja calor, nada lhe impede de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Glória, Senhor. Porque nós não podemos viver sem Deus. Não podemos viver sem o alimento que Ele tem para nos dar, que é o alimento da Sua palavra. Nos fortalece na Sua presença. É o alimento que nos dá vida. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ele disse, viu Jesus com fome e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Nós vivemos pela palavra, nós andamos pela palavra, que é a verdade de Deus que liberta o homem. Nós já fomos abraçados pela presença de Deus nessa noite, pelo seu Espírito,
Porque Deus quer a sua igreja cheia do seu Espírito. Aleluia. Porque o crente cheio do Espírito de Deus, não há quem pare ele na terra. Aleluia, Jesus. Pode vir todo tipo de tempestade, de luta, mas não para o cristão que é cheio da presença de Deus e do seu Espírito. Então Deus quer renovar o seu povo, a sua igreja. Em Isaías capítulo 40, versículos, a partir do versículo 28, diz a palavra de Deus: Tu não sabes, tu não vistes, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. Ele mesmo dá força ao cansado e vigor àqueles que não têm vigor. Os jovens se cansarão, os jovens certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor vivirem, renovarão as suas forças, subirão como asas com águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deixa Deus te renovar nesta noite. Mergulhe nas águas do Espírito e vire trazer um renovo para o seu povo. Desprende, cristão, da tua casa, do teu convite. E busca a presença do teu Deus. O tempo se aproxima. Em breve Cristo virá buscar a sua noiva. Glória ao Senhor, aleluia. E Jesus está dormindo. Ele tem conclamado, ele tem chamado. Mas muitos estão com os ouvidos fechados. Ele tem despertado a sua igreja na terra. Mas aqueles que buscaram o Senhor, certamente receberão a recompensa dele. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos prosseguir buscando o nosso Deus. Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá sobre nós como a alva, como a chuva seródia que rega a terra. Ele tem bênção para nos dar, e aquele que buscará Glória ao Senhor, receberá a bênção. aleluia. Então deixa essa palavra nessa noite para nós.